seja bem-vindo, seja bem-vinda à continuação do nosso curso sobre o matrimônio. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio no Concílio de Trento. Mas uma pergunta muito importante: quando é, afinal de contas, que o sacramento do matrimônio foi inserido nos 7 sacramentos da Igreja? Quando que a Igreja começou a considerar o matrimônio como um dos 7 sacramentos? Na verdade, isso aconteceu em 1439, no Concílio de Florença. E qual foi o argumento usado? O argumento usado é que o matrimônio é um sacramento porque é um sinal. Um sinal do quê? Um sinal visível da união invisível entre Cristo e a sua Igreja. É um sinal, portanto, da fidelidade e do amor, fidelidade e amor esses permanentes, que não mudam jamais. O Concílio de Florença aceitou as razões oferecidas por Santo Agostinho, então, só 1000 anos depois. Depois, 1000 anos que passou Santo Agostinho, é que o concílio foi rever as palavras de Agostinho. Nas palavras de Santo Agostinho, o matrimônio é importante, por quê? Porque ele oferece uma oportunidade para a procriação e para a educação da fé de crianças que nasceram dentro de determinada família. O concílio também via a possibilidade do vínculo ser dissolvido por um motivo qualquer, onde o casal, por exemplo, não vivia em paz, como eu falei na aula passada, falando sobre a impossibilidade de viver o pagão e o cristão num teto juntos, né? Então o Concílio de Florença, ele levou em consideração a anulação do casamento, né? ou a consideração de nulidade do matrimônio. Mas o Concílio de Florença diz: se você se separar da sua mulher, a Igreja vai anular esse casamento, mas você não pode se casar de novo. Então a pessoa não podia se casar novamente. E apesar da tentativa do Concílio de Florença em criar uma lei sobre o matrimônio que fosse válida por toda a Igreja, porque, como nós vimos, cada país adotava uma lei diferente, na verdade, na prática, era uma coisa muito complicada, porque cada cultura entendia o matrimônio da sua forma, da sua maneira. E o matrimônio ele era realizado de um jeito por um país, realizado de outro jeito por outro país. Alguns aceitavam a anulação desse casamento, outros não. E casar novamente depois de uma separação também podia ser aceito por um país e não pelo outro. Agora, com o surgimento da Reforma Protestante no século XVI, nós temos assim uma reviravolta, porque nós já sabemos que Lutero e os reformadores rejeitavam o matrimônio como um sacramento. Então, por isso, foi convocado um concílio para legislar sobre isso, que foi o Concílio de Trento. Nesse concílio se reafirmou que sempre foi da vontade de Deus que um casal se unisse pelos vínculos sagrados do matrimônio, e que o Espírito Santo é quem deseja derramar as suas graças àquele casal através da realização desse sacramento. O concílio também definiu para toda a Igreja os direitos e as obrigações da Igreja com relação à celebração e à prática do sacramento do matrimônio. O Concílio de Trento também deu um passo a mais. Os bispos presentes ensinavam que, para que o matrimônio pudesse ser válido, ele tinha que ser celebrado na presença de um sacerdote e de 2 testemunhas. E mais ainda, todos os matrimônios deveriam ser anunciados a toda a comunidade, pelo menos 3 semanas antes, e ser também registrado nos livros da paróquia. Essas leis puseram, portanto, um fim àquelas práticas herdadas do Império Romano, que para se casar bastava que os casais concordassem com isso. No entanto, 2 pontos importantes não ficaram muito bem desenvolvidos. Foi falado, mas não se desenvolveu muito a respeito do sacramento do matrimônio. O primeiro ponto é em relação a quem é verdadeiramente o ministro desse sacramento. Então essa questão não foi muito desenvolvida. E o segundo ponto é: qual é a matéria, afinal, desse sacramento?
E eu sugiro que você vá olhar nas aulas passadas sobre matéria e forma. O sacramento, para ser válido, ele precisa ter matéria e forma. Matéria é a materialidade. Por exemplo, na Eucaristia, qual é a materialidade da Eucaristia? O pão e o vinho. No batismo é a água. Essa é a matéria. E a forma, o que que é? São as palavras. Então, se o padre coloca a água sobre a cabeça da pessoa e diz, eu te batizo em nome do Pai, então nós temos a matéria e a forma aí. Qual, portanto, seria a matéria? A materialidade do sacramento do matrimônio. Em relação a isso, a matéria e a forma do sacramento do matrimônio seriam a troca de consentimento do casal. Quando o marido fala para a mulher, eu te recebo, fulana de tal, como minha esposa, e ela diz, e eu te recebo, fulano de tal, como meu esposo, então essas trocas de consentimento seriam ao mesmo tempo a matéria e a forma. Portanto, daí se vê que a matéria e a forma do sacramento são produzidos pelos próprios noivos, diferentemente de outros sacramentos. O Concílio Vaticano II traz uma visão muito inovadora do sacramento do matrimônio. Antes desse sacramento se falava sobre o matrimônio mais em termos de contrato do que em termos de sacramento. O concílio também tratou de fundamentar o sacramento do matrimônio de forma mais sólida nas Sagradas Escrituras. É a primeira vez que um concílio vai se preocupar em fundamentar o sacramento, algum sacramento em relação à Bíblia. Então, para o Concílio Vaticano II, o matrimônio é, antes de tudo, uma parceria íntima de vida e de amor. Vejam que é diferente lá do Concílio de Trento e outros concílios que falavam que era uma parceria material, né? Material, um contrato. Agora não, agora se fala de uma parceria espiritual, de vida e de amor. Uma relação, portanto, que nos lembra aquela relação de Deus com o seu povo, relação de amor perpétuo. O concílio enfatiza que o matrimônio é mais um relacionamento do que uma propriedade de direitos e responsabilidades. É mais uma relação íntima do que qualquer outra coisa. O Catecismo da Igreja Católica, de João Paulo II, ele vem complementar tudo isso. Ele expande, portanto, esse tema, ensinando que o mesmo Deus que criou a humanidade por amor, também chama o povo de Deus para responder e demonstrar amor uns pelos outros. O matrimônio, portanto, é um exemplo da forma como o amor entre as pessoas pode se tornar a imagem do amor absoluto e eterno de Deus para com o seu povo. O catecismo afirma que o matrimônio cristão é essencial para garantir a saúde e o bem-estar de toda a sociedade. Por isso, o matrimônio não pode ser apenas uma instituição humana, não pode ser apenas um contrato, porque no matrimônio nós temos alguma coisa que vai além de um contrato, que é a graça do Espírito Santo. A graça que confere esse sacramento e faz do homem e da mulher pessoas capazes de atingir a união perfeita a que foram destinados por Deus desde a criação. Na teologia atual se defende que é da vontade de Deus que o matrimônio seja compreendido como um sacramento e, portanto, isso faz dele um sacramento indissolúvel. Um sacramento que é sinal de que Deus continua amando e se relacionando com essa humanidade. O matrimônio é, portanto, reflexo desse amor de Deus, o amor mais forte do que a morte. É nesse sentido que na igreja não se aceita o sacramento do matrimônio como um sacramento que possa ser dissolvido. Por quê? Porque ele é sinal de um amor que nunca se dissolve, que é o amor de Deus. Outro ensinamento que o Concílio Vaticano II e o Catecismo nos deixa é com relação à procriação. O matrimônio deve estar sempre aberto à procriação e à educação dos filhos, pois se entende que a principal tarefa do matrimônio é sempre estar a serviço da vida, é abrir-se à vida e não se fechar à vida.
Agora falemos um pouco do rito do matrimônio. O rito do matrimônio pode ser celebrado no contexto da liturgia eucarística ou não. Quando não é celebrado num contexto da liturgia eucarística, da missa, ele deve ser celebrado ao menos no contexto da liturgia da palavra. Então é obrigatório ter a palavra de Deus dentro do sacramento do matrimônio. De qualquer forma, deve ser assistido sempre por um sacerdote ou um diácono. E eles recebem do esposo e da esposa, do homem e da mulher, o seu consentimento, e em nome da igreja, o sacerdote e ou o diácono dão a bênção em nome da igreja. Na igreja latina, que somos nós, os noivos são os ministros do sacramento. O padre e o diácono, na nossa tradição, são apenas testemunhas do matrimônio. Agora, na igreja oriental, né, é diferente. O padre ou o bispo é que são considerados ministros desse sacramento. E no Oriente, o sacerdote ou o bispo colocam na cabeça da noiva uma coroa, em sinal dessa aliança conjugal. E a cerimônia ela é chamada no Oriente, então, de coroação e não de casamento. Quais os efeitos que o matrimônio produz na vida, na alma desse casal? O primeiro efeito é produzir uma aliança inquebrantável entre os dois. A união matrimonial foi estabelecida por Deus e, portanto, não pode se quebrar jamais, porque o amor de Deus não é revogado, nunca é anulado, nunca é anulado. Uma vez que quando Deus ama para sempre. Por outro lado, essa união não pode ser nunca um fardo na vida de um casal. Deus não impõe um fardo para nós na nossa vida, nunca. Também na vida do casal, não. Nesse sentido, o sacramento do matrimônio provê a assistência que esse casal vai necessitar nos momentos difíceis. Esse sacramento vai garantir que Deus está na vida deles, que vai lhes sustentar, lhe dar forças. Vamos apresentar algumas preocupações pastorais. Há diversos problemas pastorais relacionados ao casamento cristão. E a igreja tem que sempre estar ali como mãe amorosa, que acolhe e oferece sempre entendimento de cada situação. O primeiro problema é com relação à declaração de nulidade. A igreja prega a indissolubilidade do matrimônio. E embora a igreja reconheça que alguns elementos possam estar presentes no sacramento, como, por exemplo, a falta de maturidade para tomar uma decisão tão séria como essa. Então a igreja prefere, muito mais do que dissolver esse matrimônio, a igreja prefere estender ao casal a sua compaixão e a sua compreensão. O decreto de nulidade aparece somente quando se reconhece que aquele vínculo entre as duas pessoas não se efetivou de verdade. É nesse sentido que a igreja só concede a nulidade depois de uma investigação minuciosa e séria de que aquele sacramento nunca existiu. Com relação ao casamento entre etnias ou entre crenças diversas, é sempre dentro da Igreja Católica que se deve celebrar o matrimônio. Não se deve celebrar o matrimônio em qualquer outro lugar que não seja a Igreja. E quando isso não for possível, um representante católico, ou padre ou diácono devem estar presentes. Esse é o caso, por exemplo, de pessoas que se casam, uma pessoa é católica e a outra não é católica. Então, nesse caso, os noivos devem prometer que os filhos sejam educados na fé católica. A preocupação qual que é? É que a unidade e o amor da família, assim como os valores religiosos, sejam garantidos. Quanto ao divórcio e à separação, a igreja deve garantir, antes de tudo, o suporte e a cura para as feridas da separação, muito mais do que ter uma atitude condenatória. Portanto, palavras e atitudes de condenação a pessoas divorciadas ou cujos casamentos fracassaram não cabe na nova mentalidade do Concílio Vaticano II. A igreja deve ser, antes de tudo, mãe que consola, mãe que cura as feridas e que cuida. Por hoje é só, espero que te rever no próximo vídeo. Até lá!